Vejam só, um dos objetos de estudo da filosofia, além da própria ciência moderna, ou do nascimento da ciência, o seu percurso histórico, é o campo da ética. Como eu disse aqui, a busca da ética como busca de algum critério para agir, né, o ser humano sempre fez, independentemente de haver história da filosofia ou não. Então, os 10 mandamentos, ou um grupo de uma certa cultura cria lá um acordo. Eu diria até que hoje a gente pode pensar num exemplo negativo ali de moralidade, um grupo de traficantes vai criar um código entre eles, umas regras. Então, a princípio, a busca de critérios para agir, ela sempre existiu. Agora, quando a filosofia começa a refletir sobre comportamento humano, o que define o ser humano como um ser de fato social, que na relação com o outro constrói as suas relações de poder, os seus critérios para agir, a gente delimita dentro da história da filosofia o campo da ética. Então, por exemplo, Aristóteles é o primeiro a escrever um tratado de ética, lá pelo ano 300 e pouco antes de Cristo. Antes dele, Platão tem também uma teoria ética, que está dispersa em toda a obra dele, não propriamente em uma obra específica. Ou seja, os primeiros filósofos já também começam a fazer uma reflexão a respeito das vivências, dos costumes, dos valores, do ethos. Então, aqui, para a gente diferenciar os termos, é importante saber o significado de ethos, moral e ética, né? Então, pelo fato de que o ser humano é dotado da capacidade, né, de linguagem, capacidade que a gente chama em filosofia ou em antropologia filosófica de capacidade racional simbólica. O que é simbolizar? É você representar a realidade mentalmente, dando um sentido para ela, um significado, transmitindo esse sentido para o outro através das palavras, né, das imagens, né? Vamos pensar numa pessoa que usa a linguagem de Libras, então ela transmite ali naquele gesto uma palavra, uma frase. Então, por meio da linguagem, nós construímos toda a cultura, regras de convivência, princípios, valores, costumes, proibições, o que é certo, o que é errado, né? Crenças, conhecimento. Então, o ser humano cria uma cultura original, diferente de outras espécies, né? Constrói relações de convivência e de poder. Cria formas de saber, por exemplo, o próprio senso comum, o saber mítico, as artes, as ciências, a filosofia, as religiões também, e formas de poder, né? A vida em comum política. Então, está nas mãos do ser humano criar aí uma vida em comum política pacífica ou conflitiva. Então, a gente diz que o ser humano cria a moralidade, quando nasce a moralidade já está aí, né? É a moral brasileira, é a moral cristã, é a moral muçulmana, mas ela foi criada pelo próprio ser humano. Então, a gente vai nascer imerso em uma cultura, em uma moralidade, em um conjunto de costumes, valores, leis, proibições, modo de vida, mas a gente recria essa moralidade, a gente muda as regras, muda as leis. Tempos atrás a mulher não podia votar, né? Agora as mulheres podem votar no nosso país e em outros. Ok, então a moralidade está aí sendo construída porque o ser humano tem essa capacidade simbólica de criar o seu modo de vida, né? Criar as suas relações de poder. Agora, tendo criado, né? Alguns indivíduos podem e devem, porque todos são capazes disso, parar para pensar sobre essa moralidade, parar para pensar sobre esse ethos, né? Então, ethos e moral é a mesma coisa. A gente vai ver ali, só que ethos é um termo grego, moral é um termo latino, né? Então, moral tem uma raiz que é mores, que é o equivalente a ethos em grego. Então, ethos e moral, mesma coisa, conjunto de costumes, de modo de vida. Mas parar para pensar sobre esse modo de vida é algo importante. Será que essa lei que nós temos é a melhor mesmo? Uma lei que proíbe a mulher de votar? Será que a mulher é incapaz mesmo? Ou será que essa lei não foi criada naquele momento histórico porque queriam silenciar as mulheres, né? Então vamos fazer um movimento, vamos buscar aí numa luta a igualdade, né? De condições, de legislação, de direitos. Então, através de uma reflexão sobre os fundamentos das moralidades das várias sociedades, o exercício da ética acontece, né? Então, esses primeiros filósofos, eles começam não só a identificar isso, mas a realizar isso, né? O Sócrates, com a vida dele,
fez uma revolução ética, né? Foi além da moral comum, foi condenado à morte, etc. Mas ele fez um questionamento dos valores daquela época, do modo de educar, do modo de agir, etc. Então, esse passo a mais, né, de ter um olhar sobre as regras, os costumes, as crenças e fazer o que a gente chama de caminho teórico-prático, ou reflexão teórico-prática. Pensar sobre quais são as bases dessa moral. Por que ela é assim? Ela beneficia o ser humano ou ela prejudica? Ela é preconceituosa, né, etc. Esse é o campo da ética, é o campo da reflexão ética. Então, o ser humano cria moral e cria também a ética como um espaço mais amplo do que apenas o do seguir regras morais já estabelecidas. Vocês vão achar autores na filosofia, principalmente hoje em dia, que consideram que moral e ética são a mesma coisa, têm o mesmo significado. Não está errado a princípio, né? São muito próximos esses termos. Mas eu gosto de mostrar a origem, a diferença entre esses termos, para a gente ver a importância da ética. Como que a ética pode ir além da simples moralidade já dada, né? E o exercício ético de refletir, buscar bases, propor mudanças, como que ele pode fazer avançar, né, a sociedade e provocar mudanças de fato de valores, de leis, né, de modo de agir, criar critérios que hoje em dia são importantes e que há 200 anos atrás não eram, né? Então, o campo da ética é um campo mais amplo e mais profundo do que o campo das ciências, né, como exercício de pesquisa, né, como é. Por quê? Porque o campo da ética vai além da simples busca de compreensão, mas indo além busca explicação, por quê, para quê, o que pode ser mudado, né? Por que que nessa situação histórica, que eu estou pensando no exemplo, a mulher era considerada inferior aos homens, então vamos entender por quê, para quê, vamos propor mudanças, e esse é o exercício da ética. Então, ética e moral estão muito juntas, assim, né? Da moralidade nasce a possibilidade da ética, né? Do fato do ser humano ser um ser racional, simbólico, ele pode parar para pensar sobre as próprias regras, costumes, crenças, valores que já estão aí. Então, o termo ética, a princípio, ele é um termo grego, etike, é um adjetivo que tem ocorrência nos primeiros textos ocidentais, tanto da poesia como da filosofia ocidental, lá naquela época da Grécia Antiga, e é muito interessante porque ele surge como um adjetivo, ou seja, não é a ética, como se fosse uma pessoa, ou um tratado, ou uma entidade separada, né? Mas a atividade da ética que qualquer ser humano pode exercitar. Então, esse adjetivo grego, que significa atividade da ética, de ir além dos hábitos que já existem, dos costumes, ou seja, do ethos, avaliar esses hábitos e costumes, buscar compreendê-los, questionar os seus propósitos, as suas finalidades, né? Então, o termo ética vai adquirindo essa amplitude, profundidade de pensar a respeito do ethos, pensar a respeito da moral, né? Então, a gente tem um autor muito importante na filosofia, que é o padre Henrique Vaz. Ele define a ética, por exemplo, como ciência do ethos. Ciência não no sentido da ciência moderna, ciência no sentido de um estudo filosófico, racional a respeito desses costumes. Mas não só estudo de pegar um livro e ler, estudo no sentido de que cada um de nós pode parar para pensar sobre o comportamento humano, qual ação eu devo ter em tal e tal situação. Então, eu costumo dar o exemplo até de uma criança de 3 anos que é um brinquedo emprestado, que é um brinquedo do outro. Ela vai ter que pedir emprestado, né? Então, ela precisa ir além daquilo que está dado e além do hábito e até do desejo de pegar aquele brinquedo. E ela vai buscar um caminho, pensar sobre o comportamento, ela vai se colocar no lugar do outro e falar, eu vou ter que pedir emprestado. Então, qualquer ser humano, em qualquer idade, já pode começar a sua prática de exercitar esse caminho teórico-prático. Por que é teórico-prático? Se eu quero o bem, eu estou teorizando, eu quero agir bem, eu quero aquele brinquedo, mas qual é o caminho que eu vou seguir para conseguir esse resultado? Qual é o caminho de forma que eu não prejudique o outro, de forma que eu respeite o outro, né? Então, teórico-prático, isso vai me levar a agir melhor, porque se eu for agir só por impulso,
né? Se todos os seres humanos agissem só por impulso, a gente cairia na barbárie completa, né? Por isso que a gente diz que a ética nasce, né, com esses primeiros pensadores, os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, como uma atividade teórico-prática de busca de critérios para agir bem. E aí vem toda uma discussão na Grécia Antiga, né? Mas o que é agir bem? Naquela época já tinha os utilitaristas, agir bem é fazer o que é útil. E aí Platão entrava em confronto com eles, né? Mas o que é útil pode não ser bom, não. O que é útil pode causar destruição, desinformação, deseducação. Então, o debate sobre o que é o bem, o que é agir bem, já nascia, então, na Grécia Antiga. O termo moral, então, gente, ele possui o mesmo significado do termo ethos em grego. Como está aqui, né? A raiz de mores é o equivalente, em latim, do termo grego ethos. Então, moral e ethos são a mesma coisa. Todo conjunto de regras, deveres, costumes, crenças, prescrições construídas por um grupo e que podem ser questionadas e até mesmo modificadas pelo exercício racional da ética. Mas vejam que mesmo hoje em dia, contemporaneamente, quando a filosofia tem um leque enorme de várias correntes éticas convivendo, algumas vezes bem, outras não, entre si, né? Se você pegar um tratado de filosofia hoje contemporânea, um tratado de ética contemporânea, você vai ver que existem várias correntes éticas diferentes hoje. Até o modo de pensar o que é ética, como que ela deve se exercer, a gente tem diferenças hoje em dia. Não temos uma única definição de ética, nem uma única teoria ética, sobretudo do século XX para cá. Mas mesmo assim, me parece, né, que a gente pode reservar essa concepção de ética, essa definição de ética como um exercício muito mais amplo do que apenas seguir, né, regras já estabelecidas, e regras que podem sim ser injustas, preconceituosas, ou pelo menos que merecem, né, ser decodificadas, decifradas. O que realmente levou a essa decisão, né, a esse costume, a esse preconceito, né? Eu coloquei aqui para vocês uns exemplos, então, do exercício da ética e da moral na área de saúde, para a gente poder pensar nos dias atuais e na área de vocês. Então, vocês sabem que existe o princípio ético da justiça e da equidade, né, no acesso à saúde hoje. O SUS, ele adota esse princípio. E por que é um princípio ético, então? A partir da reflexão ética feita por um grupo, né? Então, a gente sempre vai pensar assim, quem pensou a reflexão ética? Foi a ONU, foi o Ministério da Saúde, foram os médicos reunidos, ótimo, foram os filósofos. A partir, então, de uma reflexão ética sobre a necessidade de garantia de direitos humanos igualitários e universais, né? Conforme a Carta da ONU, que é um exemplo de exercício de ética que a gente chama de normativa, um exercício de ética que chega a normas sim, mas normas universais para todos os seres humanos. Então, esse primeiro caminho, que é o da reflexão ética, nos leva a buscar garantia por meio de políticas públicas, de legislação, de que, de fato, esse direito à saúde seja garantido para todos, né? Então, um desses direitos, o direito à justiça e saúde, enfatiza a necessidade, por exemplo, de um acesso equitativo aos cuidados de saúde para todos, independentemente da situação econômica ou social daquele indivíduo, né? Então, a tecnologia digital hoje, que é um instrumento de vocês, de trabalho, tão importante, né, incluindo a inteligência artificial, tem sim potencial de melhorar o acesso à saúde por meio dos diagnósticos mais rápidos, mais precisos, tratamentos personalizados, monitoramento de pacientes à distância. Olha o quanto que a tecnologia digital pode colaborar para garantir o direito à saúde para todos, né? Garantia equitativa. Então, o outro está lá distante, ele precisa ter o mesmo acesso. O idoso chega no posto de saúde, ele vai ser atendido com prioridade, porque tem uma debilidade maior. Então, essa busca de compensar desigualdades para que todos tenham o mesmo acesso à saúde, né? Então, o princípio ético da justiça e da equidade, ele é uma lei, ele não é um princípio teórico, mas ele nasce de uma reflexão ética, né, da postura filosófica que alguns indivíduos tomaram, independentemente de conhecerem filosofia ou não, de parar para pensar, reivindicar que todos devem ter o mesmo direito à saúde.
né? Então, a Carta da ONU é muito importante, né, que resultou da Segunda Guerra Mundial, né, com toda aquela intenção de fazer com que aquelas atrocidades não acontecessem mais, que todas as nações pudessem respeitar, né, os direitos individuais, de grupo, coletivos, direitos internacionais. Então, ela é um documento muito importante. A gente chama de exercício de ética normativa, que chega à ética, princípios, né, universais para toda a humanidade. Então, está aí a tecnologia digital colaborando bastante para o acesso equitativo à saúde. Ao mesmo tempo, né, no entanto, existe também o risco de que essas tecnologias sejam mais acessíveis apenas a grupos socioeconômicos mais privilegiados, exacerbando assim as desigualdades existentes no acesso à saúde. Então, o que fazer diante desse risco? Então, isso exige mais reflexão ética. O que podemos fazer? O que os deputados podem fazer? O que o grupo de profissionais de saúde pode fazer? Né? E aí, essa reflexão ética, ela gera o tempo todo, né, mudanças na própria moralidade, na própria legislação. Então, o exercício da moral acontece quando, por exemplo, encontra-se na legislação brasileira em vigor, na nossa Constituição, né, de 1988, no artigo 196, a inscrição de que a saúde é um direito de todos e é dever do Estado, né? Então, olha, virou lei, virou prescrição moral, uma regra, né? Todos precisam tomar essa regra como paradigma, seguir, fazer acontecer, né? Desenvolver políticas públicas para isso. Então, a saúde é direito de todos, é dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, para sua proteção e para sua recuperação. Esse artigo foi a base para a criação do SUS, Sistema Único de Saúde, no nosso país, que foi definido pelo artigo 98. Desde então, o SUS coloca em prática o princípio ético da equidade de acesso aos serviços de saúde. Então, veja esse diálogo também entre ética e moral, né? Não é preciso ser um filósofo para exercitar a ética, claro que não. O exercício da ética é um exercício de reflexão crítica, qualquer um pode realizar, né? Antes de mais nada, reflexão crítica, ainda que a gente tenha correntes na ética hoje que digam assim, mas o ser humano, ele é muito mais irracional do que racional. Ele tem interesses, ele tem sentimentos, impulsos. Ok, mas ele tem também um elemento racional, né, que busca critérios para agir, quer dizer, diante de tal e tal situação, poucas pessoas estão tendo acesso à saúde, o que fazer? Então, essa reflexão ética, ela pode chegar a princípios éticos universais e a aplicação desses princípios na Constituição, nas políticas públicas, faz realizar na prática esse princípio ético, né? Então, se transformou em lei, virou um código moral, né, a ser seguido. Professora Maria Dulce. Diz. Você não está nos vendo, né? Por isso que eu percebi que eu estou com a mãozinha. Vamos mais para um último exemplo e para a gente dar um tempinho de interação, porque está faltando só 9 minutos para a gente encerrar, tá? Ah, não, o filósofo gosta de falar muito. Isso eu já sei. Você já sabe disso, né? Então, vamos lá. Olha só, o princípio ético e prática da privacidade e confidencialidade dos dados sobre a saúde das pessoas. Então, a partir da reflexão ética sobre a necessidade de garantia de respeito à pessoa humana e dos seus direitos, deve-se garantir o direito à confidencialidade e também a privacidade dos dados por meio de uma legislação. Imagine-se o caso de um paciente com câncer, né? A privacidade dos seus dados é um direito fundamental. A confidencialidade dos dados é um dever ético na saúde, protegendo as informações pessoais dos pacientes. O uso dos prontuários digitais, então, nas instituições de saúde, da inteligência artificial, para analisar os grandes volumes de dados sobre a saúde das pessoas, para gerar, então, conhecimento novo, convive com potenciais de violações de privacidade, se os dados não forem devidamente cuidados, né, gente, anonimizados ou se forem usados de uma maneira inadequada. Então, o exercício da moral acontece aqui também. Encontra-se na legislação brasileira em vigor, na Lei Geral, por exemplo, de Proteção de Dados, que é a legislação brasileira, aprovada em 2018, que controla a privacidade e o uso de dados pessoais.
Então, a gente vê também a correlação entre o exercício da moralidade e da ética em todas essas legislações, né? No modo como elas foram formadas, no modo como elas são aplicadas, a gente tem essa interação entre ética e moral. Quer dar um intervalinho para questões, Zil? Inclusive, eu vou saltar o item aqui dos gregos, que eu já falei muito deles. Eu acho que um próximo ponto seria a gente entrar na inteligência artificial, mas a gente podia dar uma parada aqui, sim. Deixa eu voltar para a tela. Então, você fala, por favor, da inteligência artificial, é porque a gente precisa encerrar mesmo daqui 7 minutos. Porque a gente atrasou um pouquinho para começar, né? Que aí, mas depois você volta, a gente faz mais debate. Mas ou a gente para aqui e deixa para as perguntas, ou então você fala o exemplo aí que você preparou da inteligência artificial. Tá. Nós não vamos até 2h30, não? Ué, são 2h24. Desculpem, até 3 horas, não? Não. É 2h30. Eu achei que íamos até as 15. Desculpa, viu, gente? Vocês estão vendo que filósofo gosta de teorizar muito. Aqui, não vou falar de ética normativa, essas coisas, não. Vamos lá para a inteligência artificial. Eu estou ressaltando aqui, gente, que, pelo menos do ponto de vista da filosofia, e isso acontece na universidade onde eu ministro aulas, existe uma preocupação muito grande com a formação humana, né, dos profissionais da ciência. Então, o que é essa formação humana? Estou ressaltando a importância da gente desenvolver a capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente chama isso em filosofia de alteridade. Ao me colocar no lugar do outro, no caso de vocês, no lugar do paciente, do cliente, de quem está sendo ali objeto de uma pesquisa científica, eu consigo, de fato, estabelecer uma relação ética com essa pessoa, né? Porque eu saio de mim, me coloco no lugar do outro e busco uma ação que beneficie esse indivíduo, e não o contrário, né? Então, o ser humano não nasce ético, a tecnologia não nasce ética, a gente tem que ir construindo a consciência ética na relação com o outro, na formulação de legislação, costumes, inclusive, que respeitem essa alteridade, o fato de que o outro é outro mesmo, né? Então, tem todo um texto aqui sobre o que é consciência de si do outro. Olha só o que coloquei como exemplo de exercício de consciência do outro. A atuação de vocês, a atuação consciente e ética dos profissionais e dos projetos do Centro de Inovação e Inteligência Artificial para a Saúde da Faculdade de Medicina do UFMG. Eu andei olhando, né, o link de vocês, quantos projetos importantes, né? Agora, a ausência de consciência do outro. A confirmar, né, gente, agentes de saúde foram denunciados por aceitarem suborno para aplicar a vacina contra o vírus do Covid em indivíduos que pagaram para obtê-las. Não sei o que deu essa investigação, mas, enfim, só uma pessoa que não tem consciência do outro, né, pode agir dessa forma, então, antiética. Com relação à inteligência artificial, gente, é claro que a tecnologia da inteligência artificial é um grande avanço para a ciência, para a humanidade, né? E tem trazido benefícios para vários campos, como da pesquisa em saúde, políticas públicas em saúde. Mas esse avanço e as inúmeras frentes, né, de aplicação da inteligência artificial têm trazido também desafios e consequências que podem se exacerbar se não houver um uso responsável dessa tecnologia, né? Eu estou dando o exemplo aqui do chat GPT, mas talvez nem seja o caso da gente trabalhar esse exemplo agora, né, porque vocês não trabalham exatamente com o chat, mas ele já tem trazido, né, várias dificuldades de respeito a direitos autorais, né, de respeito à busca da verdade, né, potencial para desinformação, padronização de ideias, possível controle do comportamento, inibição de práticas sociais de leitura e pesquisa, dificuldade de comunicação interpessoal, de diálogo para produção de soluções, a passividade, o não questionar, não buscar a verdade, não participar ativamente de mudanças sociais, né? Então, isso principalmente nos nossos alunos, né, dos cursos científicos, a gente busca fazer o possível para que eles, ainda que usem o chat GPT, eles não caiam nessa passividade, né? Que tomem esse instrumento da inteligência artificial como um dos recursos a mais, né, para sua formação. Propostas, então, da filosofia. O conhecimento, antes de mais nada, sobre a natureza de cada tecnologia, as suas bases, as suas limitações. Formação humana e técnica dos profissionais que utilizam da inteligência artificial. Isso inclui a formação ética, né? O valor da moralidade, o exercício da reflexão ética para melhor conduta, visando sempre ao outro, né? O que é benéfico não só para mim, mas para o outro, devem fazer parte do cotidiano do profissional.
O exercício filosófico da reflexão ética pode ser praticado pelo cientista, qualquer cientista que seja, né, tanto pesquisadores como profissionais, no caso de saúde, né. O uso responsável da inteligência artificial, então, é o último ponto, a sua regulamentação legal em âmbito mundial. Cientistas e outros agentes sociais, governos, empresas, laboratórios, agentes financiadores de pesquisa, profissionais de saúde, podem e devem dialogar e refletir sobre o uso da inteligência artificial para a sociedade, medindo os benefícios e os riscos, né, estabelecendo critérios éticos. Então, por exemplo, em outubro de 2023, a ONU criou um órgão consultivo para a governança internacional para um diálogo global, multidisciplinar, multissetorial, sobre a governança da IA, de modo que os benefícios sejam maximizados e os riscos contidos, gerando regras internacionais, consensos sobre os riscos e o cumprimento, né, dos ODS, vocês conhecem. Vejam só, é possível, sim, tanto dentro de uma instituição, né, de ensino, de pesquisa, como em termos mais gerais, né, é o caso da ONU, buscar critérios éticos, buscar uma regulamentação legal, de preferência, né, multissetorial, multidisciplinar, para que esse uso responsável da inteligência artificial possa ocorrer. Então, está em aberto, está nas mãos de cada um de nós aí, colaborar para esse uso responsável da inteligência artificial. A gente tem aqueles 7 princípios, né, que já saíram do uso da IA, então tudo isso é muito valioso. Significa que são pessoas que, independentemente de conhecimento filosófico ou não, são capazes, todos nós somos capazes, de buscar princípios éticos para agir, né, e de nos colocarmos no lugar do outro sempre, para que esse uso da tecnologia seja responsável, né. Agradeço demais a atenção de vocês, desculpem, eu pensei que a gente ia até as 3 horas da tarde, mas eu acho que o principal que eu queria trabalhar com vocês, né, eu expus. E queria ouvir vocês, se fosse possível. 5 minutinhos, doutora Zilma. Pois é, professora Dulce, tem que agradecer demais, mas eu vou passar a palavra para a professora Cristiane, que é nossa representante aqui de ética na UFMG. Uma pena a gente não ter mais tempo agora para dialogar, mas eu vou pedir para vocês 5 minutos a mais nessa reunião, já que a gente teve um pequeno atraso, para que a gente faça algum comentário. Eu queria ouvir a professora Cris e um dos alunos, ou quem quisesse manifestar. Cris, por favor. Dulce, assim, eu acho tão interessante, mais do que multidisciplinaridade, falo-se várias vezes, a transdisciplinaridade, sabe? Então, ouvir uma filósofa falando dessa forma, assim, é tão engrandecedor, então eu queria te agradecer muito mesmo. E eu até, assim, queria propor, Zilma, que a gente tivesse uma parte 2, para a gente poder aproveitar mais, sabe, aprofundar mais e discutir mais, sabe? Porque eu acho que a gente, enquanto grupo, a gente ganharia muito com essa discussão, né? Então, assim, eu gostei muito da linha que você fez, sabe? De contextualizar os conceitos. Acho que muita gente confunde as questões de moral, ética, né? E eu queria só que você falasse um pouquinho mais, porque você falou muito de políticas públicas, né? Assim, e agora, no final, você deu a dica, assim, que a gente pode fazer a diferença. Então, assim, do ponto de vista individual, assim, qual política que a gente pode usar para melhorar e para otimizar esse uso da IA mais responsável, assim, do ponto de vista filosófico, assim, como você imagina que a gente pode fazer no nosso dia a dia, sabe, os pequenos esforços, as pequenas questões? Cristiane, obrigada pela sua fala, pela sua questão. Eu também gostaria muito de debater com mais tempo com vocês. Eu penso o seguinte, o profissional de saúde tem nas suas mãos um tesouro aí, que é a sua própria ação. A ação do profissional de saúde, ela impacta na vida de outros seres humanos. Então, a cada ação, a cada conduta, essa conduta exige reflexão. Não sei se vocês pararam para pensar nisso, mas quando você toma uma decisão, eu sei que vocês buscam os melhores critérios para tomar essa decisão. A legislação brasileira prevê o que para isso? É um caso de aborto. Está dentro da legislação brasileira? Está dentro do princípio da bioética, do princípio da autonomia? Está dentro daquilo que a universidade estabeleceu? Quer dizer, vocês já buscam isso. Então, no cotidiano, a cada decisão, a cada ação, aquele pensar antes de agir, aquele buscar todos os critérios possíveis, e esses critérios, muitas vezes, têm que ser objeto de reflexão em grupo, reflexão de uma comissão de ética, né? Você está no hospital, tem que ser tomada uma decisão, a comissão de ética vai se reunir
para tomar a melhor decisão. Então, que essas normas e critérios que já existem também não sejam tão rígidos a ponto de você não poder debater e buscar a melhor solução naquele caso, tendo a oportunidade do debate, né? Então, a bioética, por exemplo, enfatiza muito a importância do diálogo, o diálogo multidisciplinar, né, para que as decisões possam ser as melhores possíveis, né, tendo em vista o benefício do paciente, né, ou daquele que é objeto de estudo de uma pesquisa, por exemplo. Então, é diálogo, reflexão, busca de critérios, né, o tempo todo, em cada ação. É uma grande responsabilidade, né, de todos vocês da área de saúde, e ao mesmo tempo, aí está a beleza da área de saúde, né, que talvez o senso comum não saiba disso, né, a profundidade e o cuidado que vocês têm em cada ação, né, não é simplesmente assinar um papel, não. O tempo todo, vocês fazem esse trabalho racional mesmo, né, de busca da melhor conduta. Né? Lá na Grécia Antiga, eles chamavam a medicina de arte, uma arte no bom sentido da palavra, né? É uma construção o tempo todo. Você está construindo o melhor tratamento, a melhor resposta, a melhor conduta. O remédio serve para todo mundo, mas para aquele paciente, como calcular a medida certa do remédio, né? Então, é uma arte no sentido da beleza da arte também. Obrigada, Dulce. É isso mesmo, né? Assim, a gente tem que ter mais sensibilidade cultural, né? Mais empatia, mais compassividade, para permitir também que o paciente exerça a sua autonomia, né? Que é tão cara, né? Então, assim, agradeço muito. Né? Ouvi. Obrigada. Ai, que isso. Algum outro professor quer fazer algum comentário ou a última pergunta? Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde. Feliz Dia das Mulheres, né? Não sei se Obrigada. você estava na reunião. Enfim, você falou aí sobre o ChatGPT, que ele possui alguns inconvenientes, não, algumas complicações a respeito da padronização, do não segmento social, né? Quer dizer, como que a gente tem algum problema, não? Quais são os desafios? Tem algum outro desafio ético, né, na utilização da IA do diagnóstico médico, além de, claro, desses citados do ChatGPT, ou são mais ou menos restritos a esse caso? Restritos a? Restritos aos exemplos que a senhora já citou na reunião. Sim. Talvez a doutora Zilma seja melhor indicada aqui para responder, né? Porque a questão do diagnóstico médico eu não tenho tanta competência, mas me parece o seguinte: se o profissional de saúde utilizar, por exemplo, só o ChatGPT como critério para diagnóstico, né, o risco de erro é muito maior do que ele utilizar o diálogo com outro profissional, a consulta às obras que existem, a consulta à legislação, ele ir passo a passo construindo os critérios melhor diagnóstico, né? Exames médicos, etc. Mas aí eu acho que deixa para a doutora Zilma essa questão. Como é que você pensa, Zil? Eu complemento aí a resposta da professora Dulce, dizendo do exercício da IA responsável. Então, existe o princípio da explicabilidade, da transparência. Quando você usa uma ferramenta, você tem que entender o que você está usando. Então, é simplesmente pegar aquela resposta ali e achar que aquilo está pronto, né? Aquilo é um dos instrumentos e com muitas falhas também, né? Então, a prática da IA responsável e agora trazendo para dentro dos nossos diagnósticos, das nossas condutas, as sugestões da inteligência artificial, elas se cercam de um cuidado ainda maior, porque a gente precisa ainda formar docentes, médicos, alunos que entendam o que é inteligência artificial, o que entendam que tem por trás daquele algoritmo, se ele se repete ou não, como é que aquela informação foi gerada. Então, eu acho que é isso, é o desafio da formação, né? Da formação dos profissionais para esse mundo tão imerso na tecnologia digital e agora também na inteligência artificial.